Professor, eu tô mandando aqui o link para ver se o pessoal entra na aula, viu? O que que foi, Raquel? Não entendi. Não, eu tô mandando aqui o link pros meninos para ver se eles entram na aula, Tá joia, tá bom. tá bom?
Então, bora lá, vamos iniciar, pessoal. Boa noite. Excelente sexta-feira a todos aí. Boa noite, professor. Então, aula passada aí, eu tive aquele contratempo lá. Agradeço aí a compreensão de todos, né? E se vocês fizessem uma atividade para a gente compor aí essa aula, né? Fizeram a atividade que eu pedi? Fiz, professor. Beleza. Só um momentinho aí, pessoal. Beleza, então vamos lá. Vamos dar prosseguimento aí. Vamos falar aí sobre o lucro real. Estão me ouvindo bem aí? Todo mundo está me ouvindo? Sim, professor, tá de boa. Bom, então, o que é o lucro real, né? O lucro real, na verdade, é um regime de tributação que é baseado na tributação em cima do lucro oferido pelas entidades. Assim como a gente tem tributações que tem como base de cálculo somente a receita, né? Aqui no caso do lucro real, a ideia é fazer a tributação diretamente no lucro, né? Então, essa característica aí do lucro real, e ela tem vantagens e desvantagens, né? A primeira coisa que a gente tem que saber é que algumas empresas podem optar pelo lucro real e outras estão obrigadas a submeter ao lucro real, certo? Então, de acordo com a legislação, né, nós temos a possibilidade de opção, dependendo do tipo de empresa que se trata, ou mesmo, dependendo da situação, a empresa não tem opção, ela é obrigada mesmo a se enquadrar pelo lucro real. Então, nós vamos ver aí essas características. Primeiramente, aqui nós temos que estão sujeitas a esta forma de apuração do imposto de renda da pessoa jurídica as empresas que tenham apurado receita bruta total superior a 78 milhões no ano calendário anterior, ou proporcional ao número de meses do período base, quando inferior a 12 meses. Certo? Então, nós temos aí a obrigatoriedade de enquadramento pelo lucro real, quando a empresa ela tem um rendimento tem uma receita bruta, né? A receita bruta total superior a 78 milhões no ano, né? Então, isso aí obriga a empresa a estar se enquadrando pelo lucro real. A outra situação é as empresas que têm a proporcionalidade dessa mesma receita. Então, se no caso da empresa que for constituída
durante o exercício em curso, tem que se fazer a mensuração proporcional ao número de meses que ela vem operando, né, no exercício social, e verificar se esse quantitativo desse número de meses que ela operou não superam aí, proporcionalmente falando, os 78 milhões, certo? Também estão sujeitas aí ao lucro real as instituições financeiras ou equiparadas. Nós temos aí bancos, né, correspondentes bancários, eles estão sujeitos aí também ao lucro real, apuração pelo lucro real. Também estão sujeitas as entidades que tenham lucros, rendimentos ou ganhos de capital originados no exterior. E também as entidades que queiram usufruir dos benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do IR no termo da legislação, certo? Essas são situações específicas de obrigatoriedade. Também estão sujeitas ao lucro real, ao enquadramento, empresas que tenham suspendido ou reduzido o pagamento do imposto de renda no decorrer do mesmo ano calendário, ou que explorem as atividades de prestação cumulativa ou contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de créditos, seleção de riscos, administração de contas a pagar e receber, compra de direitos creditórios, resultantes de vendas mercantis a prazo, ou de prestação de serviços, chamado factoring. Okay, então, nós temos essas obrigatoriedades aqui em relação às empresas que estão aí, precisam estar enquadradas no lucro real. Alguma dúvida aí nesses primeiros slides? Não, professor. Oi, professor, tenho uma pergunta. Pode falar. Essa questão do lucro real, uma empresa que está constituindo, porque aí falou que tem que ter uma receita de 12 meses de 78 milhões, né? Receita superior, na verdade. Superior a 70 milhões. 78. 78. Como ela está constituindo, como fica esse caso? Aí vai pela proporcionalidade dos meses, certo? Então, é só fazer um cálculo simples. Se você pegar 78 milhões e dividir por 12, vai dar 6 milhões e 500 mil, certo? Então, a empresa ela não pode ter uma receita média, bruta, que seja inferior, no caso, as receitas que forem superiores a 6 milhões e 500 mensais, né, porque se você dividir por 12, a gente chega à receita bruta mensal, certo? Se a empresa operou lá durante 6 meses, né, vai pegar toda a receita oferida por ela nesse período e dividir pelos 6 meses, certo? Se esse valor for superior a 6 milhões e 500 mil, ela está obrigada a ser enquadrada pelo lucro real. Tá claro? Entendido, professor. Contrariamente à sistemática do lucro presumido, pelo qual se apura a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica a partir dos valores da receita bruta da pessoa jurídica, a sistemática de apuração com base no lucro real adota critérios próprios da contabilidade, certo? Então, aí que nós estamos falando da apuração do imposto, né? Não tem nada a ver com as regras de enquadramento. Nós vimos anteriormente aí, são regras de enquadramento previstas na legislação, certo? Que são baseadas na receita bruta e também nas características das empresas, ok? Mas a forma de apuração do lucro real é baseado no lucro, né? Não na receita.
Não significa isso, entretanto, que o lucro real confunda-se com o lucro contábil, certo? Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar aqui é o seguinte: o que é o lucro contábil para a gente? O que se entende por lucro contábil? Ninguém? Como é que se chega ao lucro contábil, pessoal? Lucro contábil não é tudo que a empresa arrecada, o faturamento da empresa, é isso? Não, o faturamento da empresa, ele faz parte, ele é um dos elementos que compõem o lucro. Como é que a gente chega ao lucro contábil? Através de qual demonstrativo? A receita? Receita é o ponto de partida. E o demonstrativo, qual é? Bora, gente, bora, me ajudem. Quem está falando é Antônio, Antônio? É você, Antônio? Edilson. É o Dilson. Então, galera. Eu também falei, eu acho que eu achava que era pela receita, mas se a receita é o ponto de partida, então o lucro contábil, ele me pegou, né? O contábil é apurado através da demonstração dos resultados do exercício. DRE. DRE. No contábil, a gente não aprendeu isso. Vocês não aprenderam isso durante todo o semestre, todo o curso de vocês. Não é isso que vocês aprenderam? Que o lucro da contabilidade é que proporciona o lucro líquido ali. A gente apura o lucro líquido através de qual demonstrativo? DRE. DRE, é verdade. É do exercício, não é isso? Então, quando a gente fala aqui, quando nós estamos falando aqui que a sistemática de apuração do lucro real é através do lucro, mas não podemos confundir o lucro real para efeito de tributação com o lucro contábil, tá? Por quê? Porque não é a mesma sistemática, não é a mesma regra, certo? Então, aquele lucro líquido que é apurado lá na DRE não é a base de cálculo final para efeito de apuração de tributação pelo lucro real. Tá? É isso que está querendo ser falado aqui. São grandezas diversas que partem de exigências diferenciadas. Então, nós temos a legislação que trata da contabilidade e a forma como esse lucro é apurado pela contabilidade, isso nós já sabemos fazer através da DRE, confrontação de receitas e despesas pelo princípio da competência, certo? E quais são as receitas e despesas que compõem a nossa DRE. Aqui no lucro real, existem algumas características que diferenciam justamente esse lucro final contábil, não é o mesmo que vai servir como base para a apuração do imposto. Ou seja, nós vamos ter que apurar um novo lucro para poder fazer a tributação dessa empresa pelo lucro real. É isso que está sendo colocado aqui nesse slide. Está claro isso para vocês? Dessa forma, agora, deu para assimilar que é a DRE. Isso, a DRE é uma demonstração contábil. Demonstração. Uhum. Que serve... É o contábil, é que o senhor perguntou, né? Isso. Como é que a gente chega ao lucro contábil? Eu perguntei, né? Através da DRE, demonstração do resultado de exercício, confrontando-se receita e despesas pelo princípio da competência, basicamente falando. Uhum. Certo? E a gente vai ver aí que o lucro real tem uma característica um pouco distinta disso aí, tá bom? Com efeito, o lucro contábil apura a movimentação patrimonial da empresa, assim as receitas e despesas são somadas, chegando a ser um lucro líquido do período, né? A gente está falando da DRE. O lucro contábil é a DRE para a gente. Também no lucro real, somam-se receitas e despesas. Assim como na DRE nós temos, né, confrontação aí de receitas e despesas, no lucro real também nós temos a confrontação de receitas e despesas. O que ocorre de diferente aqui na apuração do lucro real? Que nem toda receita reconhecida pela contabilidade, pelos princípios contábeis, pelas normas contábeis, é igualmente reconhecida para fins de tributação, certo? Ou seja, nós temos
legislações, normas, que são normas específicas da contabilidade, e nós temos normas específicas tributárias, né? E essas normas, elas não falam a mesma língua necessariamente. Basta mencionar o caso de receitas isentas, como dividendos recebidos de outras pessoas jurídicas, certo? Ou seja, a norma contábil, ela indica que os dividendos, né, recebidos de outras pessoas jurídicas, eles são tributáveis, né? E aqui, para fim de tributação, na verdade, eles são apurados pela contabilidade. E aqui, para fim de tributação, eles seriam isentos. Então, tudo isso acaba ocasionando o quê? Uma diferenciação. Nós temos que fazer alguns ajustes necessários para se chegar aí à base de cálculo no lucro real. Embora seja eles uma receita da empresa beneficiária, afinal os dividendos são um acréscimo patrimonial, a legislação tributária expressamente os isenta, né? Então, enfim, não é feito pagamento de tributo quando se trata de dividendos. Mas lá na apuração do contábil, isso não é considerado. Temos, assim, um caso de disparidade entre o balanço contábil e o balanço tributário, já que o primeiro apontará uma receita que não aparecerá nas demonstrações financeiras do segundo, certo? Então, quando a gente for apurar aí o lucro real para fins de tributação, nós não podemos incluir uma receita, por exemplo, que seja proveniente de dividendos, certo? Diferentemente do balanço contábil, a DRE, que nós estamos falando, quando fala do balanço contábil, está falando da DRE, certo? Da DRE, que a gente já considera isso como sendo uma receita, né? Então, se a empresa tem participação, tem um microfone ligado aí, gente. Está dando microfone aí, dá uma olhada aí. Dijan, desliga o seu microfone aí, por favor. Então, nós temos aí essas diferenças. Isso aqui é apenas um exemplo, né, de uma receita que é incluída como receita na DRE e que é excluída quando se trata de tributação, quando se trata de apuração do lucro real. Do mesmo modo, podemos cogitar de uma despesa reconhecida para fins contábeis, mas que a legislação tributária não permite que seja usada para diminuir o lucro contábil. Então, a mesma coisa nós temos aqui para o caso das despesas, né? Tanto receitas como despesas. Então, o tratamento não é o mesmo da legislação contábil e da legislação tributária, existem diferenças. Consideremos, por exemplo, a multa de trânsito. Embora seja uma despesa efetiva, e por isso mesmo é reconhecida pela contabilidade, o legislador tributário, ele não tolera que se reduza da base de cálculo do imposto de renda por meio de lançamento de uma despesa decorrente de infração ou uma norma administrativa. Então, quando se faz lá a demonstração do resultado do exercício, esse tipo de despesa, ele entra no cômputo do resultado, certo? Então, ele diminui lá a receita e diminui também o lucro. Aqui, para efeito de apuração de lucro real, não é permitido fazer isso. Então, essa despesa que está lá, constando como sendo uma despesa dedutível, né, na DRE, aqui, no caso da apuração do lucro real, ela não entra como dedutível. Dada a divergência entre as normas contábeis e as normas tributárias, podemos mesmo falar em demonstrações financeiras paralelas, né? Então, nós temos aí duas demonstrações financeiras, uma que é a contábil e outra que é a tributária. Está claro isso para vocês? Então, aí, ó, nós temos aí uma contabilidade tributária e uma contabilidade contábil, né? Então, pela contabilidade aí, considerando aí um exemplozinho, só para ilustrar essa situação, né? Temos uma receita de vendas, que é a mesma receita que entra na DRE, a mesma receita que entra lá no livro de apuração do lucro real, lá, certo? Então, nós temos aí 100 mil de receita, custo das mercadorias vendidas 40 mil, salários 10 mil,
Aí aqui do lado de cada contabilidade, ó, nós já temos aqui a multa de trânsito sendo deduzida do lucro contábil, e aqui já não pode entrar, né? Aqui já não tem como a gente fazer essa dedução, certo? Uma outra receita que poderia ser dedutível aqui na contabilidade, na DRE, brindes, né, que são oferecidos pela empresa, aqui também já não poderia, na tributária. E os dividendos aqui também pagos, ou recebidos, no caso aqui, né, que é recebidos, os dividendos que foram recebidos aqui, ó, como receita, entrando positivamente, aqui já não entraria como receita, certo? Então, obviamente que o lucro contábil aqui não vai bater com o lucro real, né? Então, são lucros distintos, porque a forma de apuração entre os dois é diferente. Tá claro para vocês isso aí? Sim, senhor. Beleza. Então, só deixando claro que isso aí é baseado em razão das diferenças, das diferentes legislações entre os dois, né? Entre os dois lados. O lado da contabilidade tem uma legislação específica, que atende à contabilidade, e o lado da tributação, o lado tributário, tem outra legislação que atende ao fisco, tá? Então, as duas têm aí as suas próprias especificidades. Continuando aqui, o que vale notar é que tanto o simples quanto o lucro presumido são regimes que têm na receita bruta do contribuinte o mais importante fator de tributação. Enquanto no lucro real, esse fator primordial é a existência do lucro, né? Então, essas diferenças são importantes aí, se lembrar. A gente já falou de simples na aula anterior, né? E aí a base é a receita, efeito de simples, considera-se aí quanto que a empresa ofere de receita ao longo do tempo para poder se aplicar o valor que vai ser cobrado de tributo. No lucro presumido, a mesma coisa. Aqui não, aqui nós temos que lembrar que o fator primordial de tributação é o lucro mesmo, tá? Não é a receita. Lembrando, né, gente, que nós temos aí, ó, dentro desse aspecto receita, quando a gente fala de receita, a gente está falando do topo, né, da parte de cima do demonstrativo, né, e quando a gente fala de lucro, a gente está falando da parte de baixo, né, da última informação. Então, é primeira e última informação. Nós estamos falando ali, naquele slide, é justamente isso, que o simples lucro presumido, ele se baseia nas receitas somente, certo? Já o lucro real, não. O lucro real, ele quer saber isso aqui, ó, qual foi o lucro, no caso aqui seria esse lucro de cá, né? Qual foi o lucro apurado conforme a legislação tributária. Então, é isso que está sendo falado aqui. Dessa diferença nascem diversas oportunidades tributárias, principalmente se a empresa estiver no momento deficitário. Se estiver convivendo com baixos lucros, ou se acabou de ser inaugurada, né, obviamente que isso tem um impacto aí, por exemplo, na forma de tributação, né, gente? Se nós considerarmos aí que tanto o simples como o presumido, ele tem como base de cálculo primordial a receita, e o lucro real é o lucro. Então, influencia diretamente aí a forma de se fazer a tributação para essa situação. Isso decorre porque a base de cálculo dos tributos, que é o lucro, ou não existirá, ou será bastante reduzida, não ensejando assim o pagamento de tributo, ou exigindo um montante menor. Nessas situações, a empresa poderá pagar menos tributos no regime de lucro real, certo? Então, aqui está chamando a atenção para o fato de que empresas que estão iniciando e que têm, obviamente que no início tendem a ter uma lucratividade menor, porque está começando, né? Então, para ela seria mais interessante optar realmente, se ela tiver a opção, né, gente? A gente viu que tem casos que é obrigatório, mas tem casos que existe a opção de fazer pelo lucro real ou pelo lucro presumido, enfim. Então, nessas situações de opção, né, o ideal para esse tipo de exemplo que foi colocado aqui, empresas que vêm apresentando pouco lucro ou mesmo sendo deficitárias, é muito mais interessante optar pelo regime de lucro real, óbvio, do que optar pela receita bruta, né? Não faz nem sentido. Então, é isso que está sendo chamado a atenção aqui nesse slide. Nós temos aí, ó,
Eu trouxe um quadrozinho para vocês com as diferenças entre os regimes aí, quando se trata dessa situação que eu acabei de falar, certo? Então, só para ficar bem claro aí, nós temos aqui os 3 regimes, né? O regime de imposto simples, pelo Simples Nacional, presumido e real. Então, a empresa com prejuízo pagará tributos federais com base na sua receita bruta. Então, se ela está tendo prejuízo, mas se ela teve receita, ela vai ter que pagar imposto, pelo Simples. Mesma coisa do presumido, porque a base também é a receita bruta. Então, mesmo ela tendo prejuízo no resultado, ela teve receita, então ela vai pagar um imposto lá, seja qual for, certo? Já pelo real, se ela teve prejuízo, ela não vai pagar nada, né, de imposto. Não sei que ela tinha alguma coisa aí para trás aí para pagar, certo? Então, aqui fica bem claro a vantagem de uma empresa que está apresentando prejuízo, né, tem passando por um momento de dificuldade, ou nem vem iniciando suas atividades, e é normal no início até se operar com prejuízo, que a opção pelo lucro real é a melhor opção para ela. Mesma coisa para empresa com baixo lucro, né, com lucro pequeno também. Pelos 2 primeiros aqui, pelo simples e presumido, ela pagaria com base na receita, então não seria vantagem nenhuma, e possivelmente ela pagaria pouco imposto aqui, já que ela está operando com baixo lucro. E a mesma coisa a empresa recém-inaugurada, certo? Então nós estamos falando aqui as 3 situações. A empresa que já existe, mas vem operando com baixo lucro, né? A empresa recém-inaugurada, que tende a operar com baixo lucro também, empresa que já existe ou que foi recém-inaugurada, que vem operando com prejuízo também. Tá claro aqui para vocês isso? Sim ou não, pessoal? Tá tranquilo aí? Tá, professor, até agora tá tranquilo. Né? Já tem gente arrumando as malas até para Caldas Novas aí, né? Tá com a cabeça lá em Caldas Novas, vocês não estão nem respondendo, isso? É o seu caso, Antônio? Quem dera, professor. Caldas Novas eu estou falando assim, né? Os mais humildes. Tem uns aí que vão para Cancún, que vão para o Rio de Janeiro, vão para, né, a praia aí, para Florianópolis, Beverly Hills. Beverly Hills, passar o feriadão lá, coisa boa, né? Então, em relação ao lucro real ainda, né, gente? Porque é tudo lucro real que a gente está falando. Mito ou verdade? Vamos fazer aqui um preâmbulo aqui, né? Mito ou verdade? A adoção do lucro real atrai a fiscalização? Verdade. Acho que é verdade, né? É um mito ou uma verdade? É uma verdade? Atrai? Ou é um mito, né? Atrai, né? Atrai? Pois é, mas isso é um mito, gente. Todas as pessoas físicas, jurídicas, estão sujeitas à fiscalização. Hoje, nos dias de hoje, é tudo fiscalizado de forma eletrônica, né? Então, assim, qualquer situação, independentemente de ser lucro real, simples ou presumido, é a mesma fiscalização para ambos os regimes. Então, não tem isso, porque está com lucro real, tende a ter mais fiscalização. Não, isso não é uma verdade, isso é um mito, né? O que acontece? O que é necessário atualmente é ter uma assessoria tributária bem preparada que não cometa erros nos cálculos dos tributos, certo? E no preenchimento das declarações, pois serão esses erros que atrairão a indesejada fiscalização. Então, não é o fato de se adotar o regime tributário em detrimento de outro, né? Se, vamos adotar o real, eu vou ser mais fiscalizado do que o presumido? Não. A Receita não tem essa visão, não existe isso é um mito, certo? O que acontece é porque, pela própria forma, pela própria sistemática de apuração do lucro real, existe uma tendência maior de erros na apuração do tributo. E aí, nesse caso essas situações, né, que acabam incorrendo em erros, acabam ensejando em fiscalização do erro que aconteceu. Tá? Mas não é o fato de simplesmente ter optado pelo lucro real que você vai ser mais fiscalizado do que a empresa que optou, por exemplo, pelo simples ou pelo presumido. Tá claro isso para vocês? Tá claro. Eu falei que era verdade justamente por causa disso, né?
O lucro real, o nome por si só já se diz, né? Tem que ser real, né? Tem que bater. Aí a fiscalização não é que arrocha, mas o senhor corrigiu, real. O senhor corrigiu, né? Tende a acontecer mais erros, e obviamente que esses erros acabam ensejando Uma em maior fiscalização mais grau de rigorosa, né? fiscalização. É verdade. Então é mito mesmo. Mais uma situação aqui, ó. Mito ou verdade? Os custos com assessoria contábil são mais altos para o lucro real? Isso é um mito ou uma verdade? Em comparação com as outras tributações, Sim, aí é verdade, não é possível, né? verdade. É verdade. Aí é verdade, né? Realmente os custos são mais altos, tá? Verdade. E bem mais alto, né? Embora seja quase certeza que os honorários contábeis serão mais caros, e é mesmo, né? A conta a ser feita é o seguinte: a majoração dos honorários contábeis deverá ser menor do que a economia tributária que o regime de lucro real vai proporcionar à empresa, certo? Independentemente de ser um serviço que tem um custo maior, né, você manter aí a apuração pelo lucro real na empresa, você acaba pagando mais por essa assessoria aos escritórios de contabilidade, mas o que tem que ser mensurado não é isso, tem que ser mensurado na hora de optar o seguinte, tá, beleza, vou pagar mais pelo serviço, mas eu vou conseguir economizar mais de imposto do que a ponto de pagar essa parcela a mais de serviço e ter ainda um resultado positivo. É essa equação que tem que ser ponderada aí, nesse caso, certo? Não é simplesmente, não, eu não vou optar pelo lucro real porque eu vou pagar mais honorário para o meu contador. Isso não faz sentido, certo? Tem que ser feita uma análise do todo, né? Óbvio que essa questão do honorário pode ter um impacto, mas aí você tem que observar se a sua parcela de lucro que você estaria, ou melhor, de imposto que você estaria pagando, ela seria proporcionalmente menor em relação às outras opções, né? E o quanto seria menor a ponto de cobrir aí esse custo a mais e, obviamente, gerar ainda até mais economia de imposto, né? Que é a ideia da empresa, de toda empresa, é economizar recursos, certo? Tá claro isso para vocês aí? Tá claro. Hein, professor, e só dando uma enriquecida, nós tá até passando por um caso desse lá no escritório. O que acontece? Tem um sacolão que ele é do Simples, né? Aí ele tem 5 sacolão, e desses 5 a juntar dá quase 80 mil de imposto, né? Por mês. A gente está estudando o fato de passar ele para lucro real. Porém, as entradas dele, a maioria, ele vai buscar no Nordeste. Então, é de agricultor que não emite nota. Então, é quase que entrar numa forca se ele passar para o lucro real, né? Porque se for informar as declarações, aí não compensa para ele ainda, entende? Exatamente. Tem que se fazer o planejamento. Na verdade, tem que simular as duas situações, né? Para poder fazer um planejamento tributário e mostrar para ele se tem vantagem ou não, né? Essa é a ideia de fazer aí um estudo de planejamento tributário. Mais um aqui, ó, mito ou verdade? A apuração do imposto pelo lucro real é mais burocrática e exige maior atenção? Certeza. Acho que é verdade. Verdade, né? Verdade. Contudo, ter isso como sua única base de decisão também é um tremendo erro, né, gente? A gente não pode... Ainda estou mostrando aqui para você o seguinte, que é mito e verdade, mas o que tem por trás disso tudo também, né? Na hora de optar pelo lucro real, ou pelo presumido, ou pelo simples, você não deve simplesmente tomar uma decisão baseada, não, dá muito trabalho, então não quero mexer com o real porque dá trabalho. Não. Seria uma grande burrice, certo? Principalmente se você for proprietário aí de um amigo, pequena ou média empresa, que normalmente possui um escritório de contabilidade com assessoria, porque, na verdade, quem vai ter mais trabalho é o escritório, como nós já até falamos, até por isso mesmo que o custo desse serviço é maior do que os demais regimes tributáveis. Além do mais, a rotina da empresa, né, de envio de documentos para o escritório, permanece praticamente a mesma, não vai mudar, seja pelo presumido, pelo real, com a diferença de que você terá que caprichar um pouco mais no prazo do envio dos documentos. Essa é a diferença básica, né? Então, tem que ficar mais atento à questão dos prazos,
de maneira a não se desperdiçar nenhum custo ou despesa na dedução do seu imposto a pagar, certo? Então, questão das notas, dos recibos, tudo que você tem aí, você tem que caminhar dentro do prazo, porque perdeu o prazo já era, né? Aí fica complicado. Ao optar pelo regime de lucro real, a empresa passa por apurar o PIS e COFINS pelo regime não cumulativo, certo? Isso também é outra característica que nós temos aí do lucro real, ou seja, por um regime que admite créditos em determinados gastos, exceto para a mão de obra, para que sejam abatidos os créditos do PIS e COFINS devidos em razão de suas receitas, né, dos débitos, o que não necessariamente é uma vantagem, pois as alíquotas são maiores em relação à adoção dos demais regimes tributários, gente. Então é o seguinte, tem a vantagem de ser, se você optar, como opta pelo lucro real, de apurar o PIS e COFINS por um regime não cumulativo, onde você pode gerar crédito tributário, então isso aí pode ser uma vantagem, mas dependendo da situação da empresa, se ela não conseguir gerar esse crédito aí, para ela passa a ser uma desvantagem, porque apesar de você estar com um regime não cumulativo, a alíquota para esse caso específico do lucro real, de PIS e COFINS, é maior do que para os demais regimes, que é o presumido e o simples, certo? Então, ele dá a opção do PIS e COFINS pelo regime não cumulativo, porém, mantém a alíquota um pouco maior, certo? Então, tudo isso também tem que ser ponderado, e vai depender da característica da empresa, né, de como ela vem operando, se ela vem operando com um resultado positivo ou negativo. Então, tudo isso aí acaba sendo um fator determinante na hora de se fazer a escolha, né? E aí o que acontece muitas vezes é que as empresas acabam alternando, né, em determinados momentos, lucro real, lucro presumido, para poder se adaptar melhor aí às necessidades de um bom gerenciamento dos seus negócios. Não obstante, com a introdução da Lei 12.973, de 2014, a ideia é que a apuração do lucro contábil e do lucro fiscal ocorra em uma mesma escrituração, com os ajustes necessários exclusivamente realizados no ELA-LUCRO, certo? Que é o livro de apuração do lucro real. Daí, porque, em lugar de cogitar duas contabilidades, nosso legislador determina que, partindo do lucro contábil, se façam as adições, exclusões, compensações, chegando-se do mesmo modo ao lucro real. Então, vejamos aí o que dispõe o artigo 251 do Regulamento de Imposto de Renda de 2018, que é o que está vigente hoje, certo? Então, o que acontece aí, gente? Nós temos a apuração do lucro real, e o ponto de partida, ao invés de se fazer dois demonstrativos diferentes, né, faz a DRE e faz o lucro real, não. Tem a DRE, tudo bem, a DRE não vai fornecer o lucro final para a base de cálculo do lucro real, mas com base nesse lucro final, nós fazemos o quê? Os ajustes à legislação tributária. Então, utilizando como ponto de partida o próprio lucro apurado, o lucro contábil pela DRE, certo? Então, a DRE vai ser o ponto de partida para se chegar ao lucro real. Ok? Então, nós temos aí o conceito de lucro real, é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por esse, certo? Então, basicamente, fazer apenas um ajuste, né, de o que a legislação contábil aceita ou não aceita, e o que a legislação tributária aceita ou não aceita, e fazer esse ajuste aí para chegar ao lucro real. No parágrafo 1º aqui, nós temos a determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de cada período, de apuração e observância às disposições das leis comerciais. Certo? O ponto de partida é a DRE. Destaca-se, então, que a apuração do imposto de renda da pessoa jurídica na sistemática do lucro real parte do lucro líquido contábil, determinado, por sua vez, em observância dos preceitos da legislação comercial, que nós temos aí como a lei das SAs, mais os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações editadas pelo CPC e aprovadas pelos órgãos competentes. Temos assim, então, o exemplo aí, né, um lucro contábil de 44 mil, com adições de 11 mil, exclusões de 5 mil, e um lucro real de 50. Então, isso aqui
é exatamente aquele exemplo que foi falado aqui anteriormente, eu postei para vocês, esse aqui, certo? Onde o lucro contábil é 44 mil, mas aí se fazendo aqui os ajustes necessários, certo? Quais foram as exclusões aqui? As exclusões foram a multa de trânsito, que a legislação tributária não aceita, ser reduzida do resultado, da receita. Brindes também não, despesas com brindes também não é aceito pela legislação tributária, então excluímos aqui, ó, foi excluído esses dois itens, certo? E a legislação tributária também não aceita a inclusão, né, de dividendos, certo? Então, esses dividendos aqui que entraria como receita, aqui não pode entrar. E aí acaba que existe uma diferença entre os dois lucros, né? O lucro contábil aqui, para a mesma situação, se constituiria em 44 mil, e o lucro real, que é o que vai servir como base para a apuração do imposto, seria de 50 mil, certo? Então, é isso que esse slide está falando, exatamente esse mesmo, né, exemplo que foi dado ali, ó. O lucro contábil, que era de 44 mil, e aí nós tivemos adições aqui de 11 mil, que foram as duas multas, que não poderiam ser reduzidas, e a exclusão da receita de dividendos aqui de 5 mil, chegando-se a um lucro real de 50 aqui. Ok? Tá claro isso aí para vocês? Sim, professor. Então, como vocês podem ver, a apuração do lucro real não é nenhum bicho de sete cabeças, certo? O que tem que ser observado é o seguinte, ó, o que a legislação contábil permite, o que a legislação tributária não permite. Basicamente é isso. E aí fazer esse ajuste, né? Aqui mais um exemplozinho aqui, o lucro real como lucro contábil ajustado, né? Então nós temos aqui o ponto de partida, o lucro contábil, mais adições, mais as exclusões, é igual ao lucro real antes da compensação, né? Aí se tiver compensações aqui de prejuízos fiscais, também entraria essa questão de compensação também, né? Deduzindo aqui o lucro para chegar ao lucro real, que seria a base do imposto. Temos também que a apuração do lucro real pode dar-se trimestralmente ou anualmente, a escolha do contribuinte, então tem essas duas opções, né? O contribuinte, ao optar pelo regime tributário lucro real, ele pode optar em fazer essa tributação a cada 3 meses ou fazer somente anualmente. É uma opção que é dada pela legislação. No caso de apuração trimestral, o imposto de renda da pessoa jurídica será recolhido em cota única ou em até 3 parcelas mensais, certo? No caso da opção pela apuração trimestral, o imposto é recolhido numa cota única ou em 3 parcelas mensais. O contribuinte que opta pela forma de apuração anual está obrigado a recolher mensalmente através de antecipações, certo? Então, se fez a opção de apuração anual, ele vai ter que fazer o recolhimento a todos os meses, né? Nós chamamos de antecipações. O termo antecipações já indica que o contribuinte efetuará recolhimentos mensais, mas estes não são definitivos, já que encerrando o período anual, o contribuinte apurará o lucro real e fará o cálculo aí do imposto para o período do ano, né? Então, nós temos essa situação quando se faz a opção pelo período anual, né? Faz uma vez ao ano, a empresa fica obrigada a fazer essas antecipações. E essas antecipações, elas estão baseadas aí ao mesmo critério, a mesma sistemática que se utiliza, por exemplo, para se apurar o lucro presumido, a tributação pelo lucro presumido. Então, nós temos aí que cotejará o resultado com montante antecipado, isso aqui para efeito, né, de ajuste, tá, gente? Porque nesse finalzinho aqui, ó, nós falamos aqui, encerrando o período anual, o contribuinte apurará o lucro real e calculará o imposto de renda para o ano, certo? O que acontece aí? Aqui o que acontece é a mesma sistemática que nós temos para a pessoa física. Estão lembrados lá, quando a gente fez o curso lá do imposto de renda da pessoa física? O que a empresa faz, né? Ela não recolhe o imposto na fonte do nosso contra-cheque, através de uma forma presumida, e aí vai sendo recolhido esse imposto todos os meses, né, do nosso contra-cheque,
e vai gerando lá um imposto retido, e vai sendo antecipado. Isso é uma antecipação. A mesma coisa acontece aqui, a empresa vai antecipando todos os meses. Chega no final do ano, o que ela faz? Ela apura o resultado dela definitivo, e com base nesse resultado, ela faz a comparação, certo? Peraí, quanto é que eu vinha recolhendo aí ao longo dos meses? E quanto é que realmente eu tenho que pagar de imposto? Que agora, no final do ano, eu sei quanto é que eu teria que pagar, porque eu cheguei ao final do período, certo? Fazendo essa comparação, se esse valor que ela tem apurado lá no final do ano, de imposto que ela tem a pagar, for maior do que ela recolheu no somatório das antecipações, ela tem que recolher a diferença. A mesma coisa acontece com a gente, pessoa física. A gente faz a nossa declaração, certo? A gente faz a declaração de ajuste anual, verifica qual é o imposto que realmente é devido, né, o imposto devido, de fato, e compara com aquele imposto que a gente já pagou de forma antecipada, que foi feito de forma presumida, certo? Se gerar menos imposto, o que acontece? Restituição. A gente recebe o que a gente já pagou de volta, certo? Se gerar mais imposto do que a gente já tinha pago, a gente ainda paga, complementa o que a gente já tinha pago. Basicamente é isso, não tem muito mistério. O lucro real é a mesma sistemática, é bem parecido até com a forma de tributação da pessoa física. Está claro isso para vocês? Sim, Sim. professor. Sim. Beleza. Então, está dizendo, é justamente isso aqui que está dizendo, cotejará o resultado com montante antecipado e, havendo falta, recolhe a diferença, certo? Em uma parcela somente. Havendo excesso, poderá ser compensado em períodos anteriores, certo? Então, se fez o recolhimento antecipado em excesso, esse recolhimento de imposto ele pode ser compensado nos impostos a pagar posteriores, tá? É isso que a legislação diz. As antecipações calculam-se com base no lucro estimado do mês, certo? Aplicam-se coeficientes sobre a receita do mês por atividade, chegando-se a um lucro estimado, certo? É a mesma sistemática que se utiliza para o lucro presumido, tá? Utilizando-se coeficientes através da atividade. A gente vai falar ainda sobre o lucro presumido, mas já estou adiantando para vocês aqui. E com as alíquotas de 15% e adicional de 10% sobre a parcela que ultrapassar no mês a R$20 mil. Chega-se a um montante da antecipação ao mês. Ok? Então, essa é a forma de se chegar ao lucro estimado, certo? Quando a empresa faz a opção de fazer o recolhimento do lucro com base anual. Porém, nós temos aí que o lucro estimado diferencia-se do lucro presumido, certo? Ainda que a sistemática seja muito parecida, existem diferenças, né? Porque esse se apura por um período trimestral, sendo um imposto calculado e recolhido de forma definitiva, enquanto o primeiro, né, se apura para um período mensal, sendo um imposto calculado, mera antecipação do valor devido pelo período anual, entre então de dezembro de cada ano calendário, certo? Então, quando se faz, apesar do cálculo do lucro estimado ser a mesma forma de cálculo do lucro presumido, nós temos diferença entre os dois, que basicamente é na forma do recolhimento, né? O recolhimento pelo presumido, mesmo que dê diferença, né, mas como já está optando pelo presumido, ele é definitivo. Então, se você está pagando mais imposto do que deveria pagar pelo presumido, o problema é seu, você optou pelo presumido. Então, não tem como você fazer compensações. Já no lucro real, existe essa possibilidade, né? A sistemática de apuração é a mesma do presumido, porém, se a empresa, se a entidade, pagar mais imposto do que ela deve, e chegar a essa conclusão ao final do período ali, do ajuste, ela tem como fazer essa compensação posteriormente, o que no lucro presumido não é possível. Então, basicamente, a diferença entre os dois aí, nesse caso. O lucro estimado é o teto máximo a que está sujeito ao contribuinte. Ele pode recolher um valor menor em qualquer mês, desde que comprove, mediante um balancete de suspensão ou redução, que os montantes recolhidos nos meses anteriores, somados ou não da parcela recolhida no mês, já seriam suficientes para cobrir todo o lucro da empresa até o mês em questão, certo? Então, se fazendo aí uma comparação de meses anteriores, certo? Pela média, pelos valores
se perceber que se recolheu mais imposto, a tendência é que a empresa venha recolhendo mais imposto do que deveria, pode-se fazer um ajuste, né, no mês posterior e se pagar um imposto menor, ainda que o lucro estimado tenha sido maior naquele período. É isso que nós estamos falando aqui, basicamente. O contribuinte deve, então, comparar o valor assim apurado com o montante que seria recolhido. Caso o imposto se fosse calculado com base em um balancete apurando o lucro real até o mês em questão, constatando que o último resultado é inferior ao primeiro, o contribuinte pode reduzir o valor a recolher. Ou mesmo suspender os recolhimentos, se o balancete revelar que já foram recolhidos impostos demais, né? Então, se a empresa vem ali trabalhando com o lucro estimado, certo? E aí, chega um determinado mês, percebe-se que ela já pagou até muito além do que ela deveria pagar com esse lucro estimado, e ela conseguir comprovar isso através dos seus demonstrativos contábeis, né, pelos balancetes, ela pode, inclusive, suspender o pagamento por vários meses até. Se você comprovar que você já pagou o suficiente, inclusive, para meses posteriores. É isso que está se falando aqui, certo? Então, para a sistemática do lucro real, existe essa necessidade de se fazer acompanhamento aí, certo? Dos resultados ao período e verificar o que acontece aí. Muitas vezes a empresa tem sazonalidades, né, onde ela acaba tendo mais lucro em determinados períodos, e às vezes isso é pego como base para a apuração de períodos posteriores, porém, numa continuidade aí do processo, percebe-se que a receita tende a ser bem menor do que aqueles períodos de sazonalidade, ela pode fazer esse ajuste aí sem nenhum problema. É isso que está sendo falado aqui. Adicionalmente, nas hipóteses em que os contribuintes recolherem imposto com base no lucro estimado, e ao final do ano calendário verificarem que o imposto pago foi superior ao efetivamente devido, apurando saldos negativos de imposto de renda e contribuição sobre o lucro, o contribuinte poderá compensar tais valores com imposto de renda devido nos períodos subsequentes, certo? Então, nós temos aí também a situação onde, na apuração de saldos negativos de imposto, ou seja, quando a empresa tem lucro, ou tem resultado negativo, prejuízo, certo? Ela pode fazer a compensação desses resultados também nos períodos posteriores aí. Uma das características também do lucro real. Especificamente em 31 de dezembro, onde se faz a apuração do lucro real anual, né, no caso é da opção pelo lucro real anual, os saldos do imposto de renda da contribuição sobre o lucro líquido, se positivos, caso a antecipação de dezembro tenha sido feita com base na estimativa da receita bruta e acréscimos, serão pagos em cota única até o último dia útil do mês, de março do ano subsequente, acrescidos da taxa Selic acumulada a partir de 1º de fevereiro até o último dia do mês anterior do pagamento, certo? Então, se apurando aqui ainda saldo a pagar, tem que ser feito o pagamento aí em uma cota única até o último dia do mês de março. Se nessa apuração, ao final do período, né, também for positiva, mas caso a antecipação de dezembro tenha sido feita com base no balancete de suspensão ou redução, nesse caso, né, os impostos serão pagos até o último dia do mês de janeiro do ano subsequente, certo? Então, na apuração de resultado positivo de tributo a recolher, certo? Se essa empresa ela teve aí suspensão ou redução dos valores pagos em dezembro, no mesmo período, né, o valor a ser recolhido ele tem que ser recolhido até o último dia do mês de janeiro, certo? Ele não pode ser recolhido aí no 31 de março do ano subsequente. No caso de apuração de valor negativo, né, ou seja, prejuízos, e aí, nesse caso, esses prejuízos poderão ser objeto de restituição ou compensação, né, nos termos do artigo 74 da Lei 9.430. Certo? Então, os prejuízos aí, eles são passíveis de serem compensados. Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro líquido do período
de apuração. Aí está falando aqui que pode ser excluído, né, em relação ao lucro. Os valores cuja dedução seja autorizada pelo regulamento, que não tenham sido computados na apuração do lucro líquido do período, é aquilo que nós até já falamos ali naquele exemplo anterior, certo? O que a legislação permite ou não a ser incluído, certo? Então, se nós temos aí valores de dedução que foram autorizados pelo regulamento e que não foi computado pelo DRE no sistema contábil, ele vai ter que ser incluído aqui para fazer a apuração do lucro real. Temos ainda também, né, na determinação do lucro real poderão ser excluídos aqui os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na apuração do lucro líquido, que, de acordo com o regulamento, não sejam computados no lucro real. Mesma coisa, né, nós vimos lá, por exemplo, dividendos, que podem ser incluídos como receita, né, pela contabilidade na DRE, mas não podem ser incluídos aqui no lucro real. Temos ainda, poderão ser excluídos aí do lucro líquido, na determinação do lucro real, o prejuízo fiscal, que foi aquela situação que nós falamos por último lá na apuração do final do período, certo? Apurado em períodos de apuração anteriores, porém deve ser limitado a 30% do lucro líquido ajustado pelas adições ou exclusões previstas no regulamento, desde que a pessoa jurídica mantenha os livros e documentos exigidos pela legislação fiscal comprobatórios do prejuízo fiscal, utilizado para compensação. Óbvio, né, gente, que se vai se fazer uma compensação de prejuízo, esse prejuízo precisa ser devidamente comprovado, e ele só pode ser devidamente comprovado se ele tiver registrado contabilmente nos livros, né, que são exigidos pela legislação, certo? O fato é que o valor do prejuízo, ele não pode ser totalmente deduzido, né, ele tem um limite aí de 30% do lucro líquido, certo? Então, não necessariamente vai se deduzir esse prejuízo de uma vez, vai ter que se fazer aí esses ajustes ao longo de cada lucro, até se chegar ao valor total do prejuízo, aí, a compensação total do 100% do valor. Temos ainda aqui, como receitas não tributáveis ou isentas, né, isso para efeito de lucro real também, resultado credor da equivalência patrimonial, certo? Então, o que é lá, de repente, para a contabilidade aqui, né, se a empresa apurou um resultado credor de equivalência patrimonial, ela vai considerar isso como resultado lá, aumentando o patrimônio líquido dela, porém, aqui no lucro real, não é passível de tributação, tá? Então, teve essa diferença aqui. Os lucros e dividendos recebidos tributados nas pessoas jurídicas que o distribuíram, então aqui tem essa característica, né? Lucros e dividendos recebidos que foram tributados lá na pessoa, na fonte, né? Uma pessoa jurídica que está distribuindo o lucro e dividendo, se ela já tributou, tudo bem. Aí esse lucro e dividendo, ele pode ser isento aqui, sem problema nenhum. E o ganho de capital obtido nas operações de transferência de imóveis desapropriados para fim de reforma agrária. Temos ainda aí, como situações de receitas não tributáveis ou isentas perante ao lucro real, acréscimo do valor do patrimônio líquido de investimento decorrente de ganho de capital por variação na porcentagem de participação no capital social de controlada ou coligada. Tá? E também, por último, o capital proveniente das apólices de seguro ou pecúlio em favor da empresa pago por morte do sócio ou segurado. Então, o sócio morreu lá, né, deixou fez um seguro que se ele morresse, o valor deveria ser revertido para a empresa, certo? Dane-se a família, dane-se os filhos. Quem está preocupado com a empresa, eles dão um pecúlio para a empresa, certo? Nesse caso aí, esse valor também é isento de tributação. Os exemplos de receitas cuja tributação pode ser diferida, né, ou seja, o adiamento da tributação, não é que ela não vai ocorrer, então nesse caso aqui não é isento, é diferimento apenas. O lucro decorrente de contratos com entidades governamentais, proporcionalmente à receita não recebida. Venda de bens do ativo permanente para recebimento do preço, no todo ou em parte, após o término do ano calendário seguinte ao da contratação.
ainda em relação às receitas que podem ser diferidas, ganho de capital obtido na desapropriação de bens, nas condições do artigo 422, e a depreciação acelerada incentivada nas condições do artigo 303 a 323, tá? Isso da legislação vigente. Nós temos aí para depreciação acelerada, a regra geral é que a cota de depreciação acelerada incentivada constituirá exclusão do lucro líquido para fins de determinação do lucro real, e será controlada no livro fiscal de apuração do lucro real, tá? Dá um valor. E aí, para finalizar, pessoal, nós temos aqui o que é o LALUR, né? A gente vem falando aí, lucro de apuração do lucro real, livro de apuração, por exemplo, do lucro real, que é um livro fiscal, como qualquer outro, né? Sendo obrigatório somente para as empresas que estão enquadradas nesse regime de tributação do lucro real, conforme previsão contida aqui no regulamento do imposto de renda. Certo? É um livro obrigatório. Sua função é ajustar os demonstrativos contábeis à declaração do imposto de renda, com adições e exclusões do lucro líquido. Nada mais é do que registrar aquele ajuste que nós já vimos lá, até como um exemplo que foi dado, apurando-se a base de cálculo para efeito de imposto de renda, devido e controle dos valores que devam influenciar a determinação do lucro real em período base, futuros e que não conste da escrituração comercial. As pessoas jurídicas foram dispensadas em relação aos fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2014, da escrituração do livro de apuração pelo lucro real, LALUR, em meio físico e da entrega da declaração das informações fiscais da pessoa jurídica, tendo em vista a instituição da escrituração contábil fiscal, né, pela Instrução Normativa número 1422 de 2013, certo? Então, a partir dessa data aqui, obviamente, não é mais necessário se fazer a escrituração manual, né, gente? Fica dispensado aí. Mas o LALUR, lá, o livro eletrônico, ele é exigido ainda. Ok? Então, é isso, basicamente falando, é isso que nós temos aqui para aprendermos como base do lucro real. Eu passei para vocês uma atividade, está postada no Moodle, e aí eu vou pedir para vocês fazerem. Primeiramente, eu vou fazer a chamada, como é de praxe, mas nós temos essa atividadezinha aqui. E aí eu vou fazer um preâmbulo aqui, porque eu tinha falado lá no início do segundo bimestre que o nosso trabalho de conclusão da nossa unidade curricular, que já está postada há um bom tempo lá no nosso Moodle, ele valeria 3 pontos. E aí eu vou fazer uma pequena retificação, porque não são 3 pontos, gente. O TCU-C, ele vale 2 pontos. E nós temos, sim, nós temos 1 ponto para ser atribuído às atividades que são dadas aqui nas aulas remotas, tá? Então, eu vou dar aqui para vocês, já nesse exercício aqui, já vou... Professor? Oi. Para esclarecer, no caso, na A2, o senhor falou que são 2 pontos de quê? Do trabalho, né? 2 pontos do TCU-C e mais 1 ponto de exercícios agora. É porque eu tinha falado que seriam 3, né? Eu acho que eu falei lá no início do bimestre, seriam 3 do TCU-C e não teria nada de exercício. Aí depois eu conversando com o Sérgio, ele falou, não são 3, não. Aí eu fui olhar o plano de ensino, realmente, no plano de ensino está certinho. Eu que me equivoquei. São somente 2 do TCU-C e 1 ponto de exercícios. Lá no seu plano da outra matéria, o senhor tinha até falado na segunda-feira, dessa mesma forma, né? E lá está tendo 1 ponto, no caso na A2, de participação. São os exercícios. Ah, não é de presença, não é participação da aula, não, é igual a 1, é de exercício. De atividades. Certo? É porque foi perguntado para o senhor e o senhor tinha falado. Aí eu estava vendo lá no plano e lá está da mesma forma que foi na A1, está no A2, né? E aí o senhor falou que não tinha de presença. Então, no caso, vai ser por exercício.
o ponto. Isso, isso. Os exercícios tem. Também vamos pegar aqui, ó, deixa eu só tirar. Pegar aqui pra gente. É porque tem tanto detalhe para lembrar que agora que até a gente. Aqui, isso. O TCOC vale dois pontos, né? Então, aqui está certo. Eu ponho isso aqui, peraí. Um ponto de assiduidade aqui, ok? De 75% mesmo das aulas ministradas. Então, o Edilson tem razão, é um ponto de assiduidade. Mas aí eu vou dar aqui para vocês aqui, ó, 0,25 aqui nesse exercício. Mas se eu dar mais um ponto aí por exercício. Não, na verdade, assim, eu vou dar aqui um 0,25 aqui nesse exercício aqui para vocês, para quem fizer e fizer aqui correto, não vou dizer corretamente, mas pelo menos fazer da forma satisfatória, né? E me enviar aqui esse exercício aqui ainda hoje, tá? Então, vocês vão fazer esse exercício, eu vou fazer a chamada aqui, vou dar um tempinho para vocês fazerem, e aí vocês vão me enviar esse exercício aqui, pode ser pelo WhatsApp mesmo, tirar uma fotozinha e manda, né? Com as respostas de vocês aqui, tá bom? E aí a gente vai corrigir esse exercício da hoje. Vamos aqui para a nossa chamadinha. Atenção para a chamada aí. Andréia, tá aí? Presente. Antônio Vinícius, Oi, professor. Denícia, Presente. Edson Matheus, Aqui. Elielson, Eu. João Vitor, Josiane, a Josiane não pode me falar hoje, Cristiane Presente, professor. e o Sam. Tô aqui, professor. Maravilha. Aí vocês podem sair para o intervalo, podem fazer exercício, na verdade, né? E quando for, depois do intervalo, a gente vai retomar. Faça o exercício. Beleza.
Carolina da Silva. Caroline, tá aí? Caroline? Jean. Jean. Ele estava aí até agora. Pois é. Edilson. Presente. Eliana. Professor, eu estou presente. Presente. Quem foi que falou aí? Foi a Caroline? É, Caroline. Ah, Professor, eu estou presente também. Meu celular travou aqui. tá bom, Jean. Erivelto. Erivelto estava aí, não estava? Ele respondeu no chat. Henrique. Henrique. Onde é que tá a escova? E o Darli. E o Darli não. Jefferson Alves. João Vitor. Jonas. Cadê o Jonas? Tinha visto o Jonas aí, não tá não? Tá não. Juliana. Karina. Presente, professor. Presente. Larissa. Nayane. Presente. Rayan. Presente, professor. Rayan. Rafaela Noleto. Raquel. E Ricardo. Presente, professor. Ricardo tá aí? Maravilha. Podem. Nós estamos aqui 20 para as 9. Façam a atividade aí. E depois do intervalo a gente volta aí a conversar sobre isso. Ave Maria.